Graça e paz, Tita. Graça e paz, querida. Graça e paz, Bidu. Graça e paz. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E agora nós vamos para a nossa viagem missionária. E nós acabamos de falar dos 10 menores países do mundo, não é? Isso aí, querida. Então, e nós vamos falar dos continentes e em cada continente nós vamos falar sobre o país de cada continente. Uau, que legal! Então a gente vai ficar, olha, ligadão, antenadão, porque Deus nos chamou para pregar o evangelho em todo mundo, não é? Isso aí, querida. Então quando Deus fala assim, olha, vai para tal nação, já tem um mapa todo na sua cabeça, não é? Você já vai saber de qual continente que ele faz parte. E você vai aprendendo e vai orando pelas nações, não é? E ainda por cima, Tiririca, aprende geografia. Aprende geografia, olha que coisa boa. Isso aí, muito legal. Então, nós vamos falar, nós temos quantos continentes? Nós temos 6 continentes. Olha, é muito fácil. Os 4 primeiros é tudo com A. África, América, Antártica, Ásia, aí depois vem Europa e Oceania. Isso aí. Então, esses são os 6 continentes. E desses 6 continentes, nós vamos começar a estudar o primeiro continente, a gente aprender quais são os países que estão dentro dele. Vai ser o continente, tá? África. Então, o continente africano, olha só. O continente africano, ele fica abaixo do continente europeu. E o continente africano, ele é apanhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico, viu? Isso tá legal, Tiririca. Tá legal, né? O continente africano, ele tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, é grande, hein? Tiririca, ele é grande, hein? E existe 1 bilhão de pessoas, mais ou menos, né? 1 bilhão de pessoas no continente africano. Uau, Tiririca! Muita coisa, Muita né? coisa, Tiririca. Então, olha, a partir de semana que vem, nós vamos começar a falar dos países lá da África. Ah, e outra coisa, a África está dividida em África Central, África Meridional, África Setentrional, Uau, Tiririca! África Ocidental e África Oriental. Então, na África tem toda essa divisão que eu vou mostrar aqui no mapinha para vocês. Nossa, e a partir... eu não sabia de tudo isso, não. Viu? A escolinha bíblica a gente aprende muita coisa, né? Muito interessante. E dessas repartições todas, nós vamos começar semana que vem com os países que tá na África Setentrional. Uau! Então aguarde a próxima aulinha que a gente vai ficar sabendo tudo da África. E a África é interessante, tem países que têm dinheiro, tem países mais ou menos e tem países muito pobres. Então a gente vai ficar sabendo muita coisa sobre a África, não é? Isso aí! Isso aí. E agora nós vamos orar então pelo continente da África. Vamos lá! E depois a gente vai orando por cada país, não é? Isso aí, esse continente vai ser bem abençoado. Vai ser bem abençoado. E hoje o Bidu vai orar pelo continente africano, tá bom, Bidu? Então vamos Então orar. vamos orar. Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir pelo continente africano, pelos nossos irmãos da África, te pedir que o Senhor venha estar abençoando este continente e todos os seus países, que eles venham te conhecer. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém! Amém! Gente, não esqueça de curtir, compartilhar, compartilhar, comentar, comentar e se inscrever.
comentários. Você gostou dessa nova etapa das missões dos continentes? Me responde aí que eu quero saber, não é? E eu tô gostando. Eu também. Estamos aprendendo muito, não é? Verdade. Então, a lição de hoje é Paulo em sua primeira viagem missionária. E a memoriação, quem vai falar? Eu vou falar, Tirinita. Então fala. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores. Está lá em Mateus 28, 19. Isso aí. Essa foi a missão que Jesus nos deu antes de ir para o céu, não é? Isso mesmo, de ir por todo mundo, pregar o evangelho. Isso aí, essa é a nossa missão. Fazer com que as pessoas conheçam o amor de Jesus. E tornem seguidores desse amor maravilhoso. Isso aí, se torne seguidores, alunos, discípulos. Isso mesmo. Então, vamos embora. E o primeiro grande missionário dos países que espalhou o evangelho em todo aquele mundo da época foi o nosso irmão Saulo. A gente tem aprendido que de perseguidor ele passou a ser um missionário. Isso aí. Ele se converteu em Damasco. Isso mesmo. Depois de Damasco, ele foi para Jerusalém. Não foi? Aí sabe o que aconteceu? Quando chegou em Jerusalém, ele estava tão animado que queria conversar com as pessoas, queria explicar que Jesus realmente era o Messias, porque quando Saulo soube, Jesus já tinha ido para o céu. Então ele ficou tão emocionado que queria passar para as pessoas. Só que as próprias pessoas que acreditavam em Jesus Cristo ficaram com medo dele em Jerusalém. Uau, Tirinita. É verdade. Mas sabe por quê, Tirinita? Por quê? Olha só, imagina uma pessoa que perseguia os cristãos, matava os cristãos, de repente ficou amigo dos cristãos, as pessoas não acreditou na transformação que Deus tinha feito na vida dele, Tirinita. Eles pensavam que Saulo fosse um X9. Não é? Aí sabe o que aconteceu? Precisou Barnabé, uma pessoa que era de muita confiança do povo, falar para o povo. Falou assim, gente, é verdade, Jesus realmente apareceu para Saulo. E agora ele é apaixonado por Jesus. E Saulo, olha só, deixa eu falar uma curiosidade do nome de Saulo, de Paulo. Saulo é a origem hebraica. Como ele era um cidadão judeu e romano, ele tinha duas cidadanias. No hebraico era Saulo, que significava desejado. E no latim era Paulo, que significava pequeno, menor. Então, algumas vezes, interessante, né? Algumas vezes a Bíblia fala Saulo e outras vezes fala Paulo. Às vezes fala os dois juntos, Saulo, Paulo. Aí fala que é Saulo, Paulo. Então, essa é uma curiosidade do nome de Saulo, que a gente vai falar Paulo agora. Então, se eu falar Saulo, Paulo, vocês sabem que é a mesma pessoa. Aí, o que aconteceu? Aí, Barnabé falou assim, olha, não tenham medo, gente, porque ele realmente teve um encontro com Jesus Cristo. Aí, nesse período também, estava havendo uma perseguição muito grande pelos cristãos. Nossa. Aí, muitas pessoas, muitos judeus que se converteram, eles se mudaram para os outros países ali de perto. Saíram fora, saíram de Jerusalém. Mas a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Isso aí. Aí nisso que as pessoas saíram por causa da perseguição, eles começaram a falar de Jesus para outros países. Uau! E outras nações começaram a conhecer Jesus. Saulo também estava sofrendo perseguição em Jerusalém.
Aí ele foi para Cesareia. E de Cesareia, ele foi para Tarso. Uau, ele começou a viagem. Aí já começou. E aonde ele ia, ele falava do amor de Jesus, né? Que Paulo não perdia a oportunidade de falar do amor de Jesus. Aí nisso, enquanto isso, Barnabé ficou sabendo do movimento que estava havendo dos cristãos lá na Antioquia da Síria. Aí os cristãos falaram assim para o Barnabé: Barnabé, vai ver o que está acontecendo lá. Gente, quando chegou lá na Antioquia da Síria, porque tem uma Antioquia lá em cima, Antioquia, será Antioquia lá em cima, mas esse lugar que Paulo foi é o da Síria. Quando eles chegaram lá, gente, caramba, tava um mover, o povo tudo aceitando as boas novas da salvação. Uau, Tilita, imagine só, hein? Todo mundo recebendo as boas notícias da salvação com muita alegria e as pessoas sendo tudo impactadas pelo amor de Jesus Cristo, pela mensagem que haveria um novo céu, uma nova terra. Nossa. E que quando tudo aqui acabasse, teria um lugar, Jesus estaria esperando por nós lá no céu, olha só. Uau! E que além de viver isso tudo no céu, aqui na terra, Deus dava paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, olha só, aí Barnabé ficou assim, eu quero saber. Só que Barnabé, sabe o que fez? O que ele fez? Ele falou assim, eu vou lá atrás de Saulo. Aí foi lá em Tarso, falou assim para Saulo, Saulo, vamos comigo ver o que está acontecendo. Aí Saulo, foi junto para ver o mover de Deus, a alegria que as pessoas estavam recebendo Jesus no coração. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, ele deve ter sido muito. Foi muito bom. Aí quando chegou lá, eles se encontraram com um grupo de irmãos. Eles se encontraram com Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, lá e Saulo, né? Então, junto com Saulo e Barnabé. Então, esse grupo começaram a orar, a jejuar, para que mais e mais o povo de Deus crescesse. Nossa, que bonita! E enquanto eles estavam nesse jejum e oração, Deus falou para os outros irmãos que estavam junto com eles, Simeão, Lúcio, Manaém, e Deus falou assim, olha, vocês vão ungir Barnabé e Saulo para sair, para ser missionário pelo mundo. Nossa! Porque cada pessoa Deus dá. Uns ficam na mesma igreja orando, cuidando daquelas pessoas, outras já são enviadas para outros países, não é? Isso mesmo, e naquele momento, Deus enviou Barnabé e Saulo. E sabe para onde eles foram? Para onde eles foram? Para Selência. E depois eles foram para Chipre, numa cidade chamada Salamina. Eu vou escrever um nome assim. E eles começaram a falar do Evangelho. E eu vou colocar também um mapinha para você ver todo lugarzinho que Saulo foi. Legal, né? Muito legal, Tia. Muito legal. E Saulo começou a falar de Jesus. Espalhou a mensagem do Evangelho. E todas as pessoas que ouviam a falar as boas novas do Evangelho ficavam apaixonadas. E sabe o que é legal, Tito e Bidu? O que é legal? Que o Brasil tem promessa de mandar missionários para o mundo inteiro. Uau, Tilita! Já pensou, criança? Se Deus te mandar para as outras nações... Nós vamos, né, Tilita? Nós vamos. Mas primeiro, para a gente treinar, nós temos que ser missionário aqui na nossa terra, não é? Isso aí, criança! Falando de Jesus para os nossos amiguinhos, para os nossos familiares, para que eles também sejam apaixonados por Jesus. E sabia que enquanto Saulo e Barnabé estavam lá, sabe quem chegou? Quem chegou? João Marcos, um dos discípulos de
de Jesus ainda chegou lá para se juntar, porque eles estavam motivados, querendo falar de Jesus para todo mundo. E era uma alegria muito grande quando cada pessoa se convertia. Eu imagino, tia Helenita, porque hoje em dia, quando acontece uma convenção dessa na igreja, a gente fica maravilhado. Isso é, e a Bíblia fala que a festa no céu, não é? Isso mesmo. Então que cada um de nós possamos ser um missionário. E agora, gente, a pergunta para vocês responderem e mandarem no meu WhatsApp, para quando chegar no final do mês a gente fazer o sorteio. E hoje é uma pergunta de geografia. Qual o nome dos 6 continentes? Então, Vamos lá, criança. muito fácil. Então, vocês mandam pro meu zap, tá bom? E até semana que vem. Isso mesmo. Graça e paz.